Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Share out there for 20 others. Behold the King! Behold the King! Behold the King! Fala que eu falo. Vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, vem estar perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões, abençoa a vida do caso, a minha vida, abençoa a nossa casa, a nossa família, toda a nossa parentela, abençoa aqueles que estarão nos acompanhando nessa live, Pai querido, que as mãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um, que o Espírito Santo vem estar nos direcionando, nos iluminando, para que possamos entender e compreender a tua vontade, a tua verdade, para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos a tua bênção nessa noite, para o teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar aí dando seguimento aí ao nosso estudo sobre a angelologia, onde nós já abordamos, quando, em que período que os anjos foram criados. Nós trabalhamos aquela questão, da criação dos céus, os textos de Neemias, de Jó, que vai falar sobre a criação das estrelas, quando as almas, se alegravam, jubilavam diante do Senhor na sua criação. E aí nós entramos na questão de satanologia. Lembrando que nós abordamos aí, começamos aí no primeiro contato com este assunto da satanologia, estudo sobre Satanás, de que essa questão da pessoa em si de Satanás, ela não foi trabalhada, não foi colocada às claras no período patriarcal. Ela só vai começar essa forma de pensar, ela só vai começar a ser trabalhada no período da monarquia. É que vai começar a ser trabalhada essa questão de Satanás como uma entidade, uma pessoa. Até então, no período patriarcal, a gente conhecia, o entendimento deles era que tudo era atribuído ao Eterno, tanto o bem quanto o mal. Isso era atribuído ao Eterno no período patriarcal. Então eles acreditavam que se qualquer coisa que ocorresse, fosse bom ou ruim, isso vinha da parte de Deus, independentemente se fosse vontade permissiva, prescritiva ou descritória. Então ali eles tinham esse tipo de pensamento, e aí o que acontece? Isso vai se prolongando, mas quando chega na monarquia, isso começa a ser trabalhada a questão melhor, atribuindo a um ser a questão do mal. Até então era conhecido como Yetz Hatov e Yetz Hará, ou seja, inclinação para o bem, inclinação para o mal. Isso coisas da atividade do próprio ser humano. Mas quando entramos no período da monarquia, isso vai começando a ser trabalhado, aí entra o período exílico, o período pós-exílico, e aí que começa ele a tomar esse nome como pessoa própria. A gente vai ver isso também no primeiro livro bíblico que vai apresentar, que nós sabemos que é o livro de Jó, que vai apresentar ele já como tomando sobre si esse nome, sabendo que mesmo que o Gênesis, o Êxodo, Números, Deuteronômios não vá trabalhar essa questão dele como uma entidade, como uma pessoa, mas o livro mais antigo da Bíblia ele já apresenta isso, mesmo sendo ele também do período patriarcal, que ele é um patriarca, mas ele já tem aquela questão de ser o sacerdócio da casa, então toda essa questão. E aí entra a pessoa do referido aqui que nós estamos estudando sobre ele, Então vamos continuar aí o nosso assunto, no período monárquico, conhecido como período dos reis, a tradição judaica desse período tinha um pensamento das coisas. Esse pensamento atribuía todos os acontecimentos, a todos os acontecimentos ao eterno Deus, bem ou mal, é o Yetz Hatov e Yetz Hará.
Assim, a tradição entendia os acontecimentos até o período monárquico como realizados pelo Eterno, fosse bem ou fosse mal, tá? Estamos entendendo esse ponto aí. Essa questão de separar as ações entre Deus e Satanás ainda estava em desenvolvimento, tá? Então isso não foi uma coisa que já trouxe assim nas claras, tá? Então a gente precisa trabalhar alguns textos e aí a gente vai ver quando que isso começa a se trabalhar para a gente entender, tá? E a gente vai abordar uma questão aqui também de uma transição profética para entender isso aqui em certos textos que os profetas vão nos apresentar, tá? No período dos patriarcas e dos juízes, e somente a partir do período monárquico é que esse pensamento começou a ser desenvolvido. Até o período exílico, o que predominava era a tradição oral, tá? Era essa forma de contar os acontecimentos que passava as tradições dos patriarcas para gerações presentes e futuras. Então tudo era pela tradição oral, ou seja, a história era contada lá desde Adão, tá? A partir do momento que Moisés ele vai receber, tá? A revelação da criação, aquilo começa a ser passado por contos de tradição, e isso vai perdurar até o período exílico, que muitas coisas, livros vão ser elaborados a partir daí, vai surgir a Mishnah, vai surgir esqueci outra linha de... Pastor, mas quando Moisés encerra o ministério e Josué assume o ministério, no versículo de número 7 de Josué, Deus ali ele deixa claro que já tem alguma coisa catalogada, não tem? Mas porque Deus manda ele observar. Mas o que Deus deixou escrito ali? São os preceitos. Os preceitos que Moisés recebeu entendeu? Até então, o que foi escrito ali, nós já sabemos que foi escrito, foram os mandamentos. Então, tudo que ia acontecendo, né, Moisés escrevia e mandava guardar esses livros na arca. Então, o que acontece? Mas quando ele está falando assim, essa questão do Gênesis, né, até o momento que vai desenrolar toda a história do povo judeu, é por fala, tá? É por fala. Então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus dos patriarcas, isso é tudo por tradição oral. O que vai ser catalogado sobre, né, o Senhor vai falar com Josué, não a parte da tua boca, o livro desta lei, entendeu? Então eram os preceitos e os mandamentos, as mitvot do Senhor, as mitvot do Senhor, que estava catalogado ali, tá? E nesse período aí é que as coisas vão começar, e vai surgir a questão a necessidade, né, de tirar da boca e colocar no papiro, no pergaminho, na pedra e por aí vai, né? Então é isso aí. Ficou claro aí? Mas isso aí mesmo, tem que perguntar, tá? Não pode surgir alguma coisa e pergunta aí pra gente resolver a questão aí. Se não conseguir agora, a gente vai trabalhando e consegue, tá? Quando Moisés recebe as leis aí, tá vendo? Elas foram escritas em tábuas de pedras. Quando ele vai entregar a Torá para o povo, eles estão no deserto, após terem saído do Egito. As outras informações serão passadas por tradição oral. Existem 4 tradições para se compreender o pensamento e a tradição oral, as quais são. Nós até abordamos isso aqui, né, quando nós falamos sobre o livro do Gênesis. Javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Essas 4 linhas de pensamento divergem entre si sobre as escrituras dos textos sagrados. Então, essas linhas de pensamento é que vão trabalhar essa questão do texto sagrado, qual texto que verdadeiramente ele tem a sua autoria designada a quem está falando, ou ao personagem que está ali, né? Então, até essas questões de autoria, elas eram questionadas dentro desses 4 pensamentos. E aí, como era levado todas essas questões, como trabalhar, o que a gente vai aceitar, o que a gente não vai aceitar. Então, essas 4 linhas de pensamento eram ferramentas usadas para tratar o texto em si. Também na questão da origem de Satanás, também trabalhavam-se essas questões. Questões doutrinárias, apesar que naquele período não havia essa problemática de doutrina, tá? Devido a essas tradições, surgem então 2 linhas de análise, aí ó, das 4
aí dessas 4 formas de pensar, essas 4 formas de brigar pelo texto, tentar descobrir o texto, aí tem que dividir a análise. Aí é aquele que a gente já estudou também, 2 linhas de análise das escrituras hebraicas, a autocrítica e a baixa crítica. Então nós já aprendemos, né, que a autocrítica ela vai trabalhar o texto em si como algo algo científico, né? Científico, vai procurar erros, procurar datações, autorias. Já a baixa crítica, ela quer trabalhar o lado mais espiritual, mais inspirativo da escritura. Então, daquelas 4, surgem essas 2 linhas de pensamento para trabalhar o texto. E aí hoje nós temos vários acadêmicos aí, um de cada campo ali, a gente escolhe com qual campo ficar, tá? Precisamos entender o período em que o povo passou no Egito, acarretando em uma aculturação, ou seja, foi inserida uma cultura. Primeiro, a cultura oral, a tradição deles, porque nós sabemos que ali nós temos aqui a tradição oral do conhecimento do Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que são que os filhos de Israel vão aprender, né, com os 12 patriarcas, mas quando eles vão para o Egito, tá? Aí uma aculturação vai acontecer. Tanto no esquecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e agora uma inserção da cultura egípcia. Nós já trabalhamos isso aqui também, tá? Quando trabalhamos sobre biologia. Então eles vão ter essas culturas na mente também, onde eles foram influenciados pelos costumes egípcios e também religiosos. Lembrando que o que eles conheciam acerca do Deus de Abraão era por tradição oral, tá? Não haviam documentos para trabalhar isso aí. O deserto para o povo hebreu foi uma forma de purificação espiritual dos costumes religiosos do Egito, que estava incutida em seus corações e mentes. Cosmogonicamente, o Gênesis como cosmogonia. Como surgiu Satanás? Primeira coisa a entender é sobre como surge o nome. Então, a pessoa em si, a gente tem texto para ir trabalhando o texto, a gente entende o surgimento dele. Mas na questão da pessoa em si, o nome, quando que ele tomou esse nome de Satanás, né, ou de Satan, como diz no hebraico, de adversário, né? Quando que ele passou a ter esse nome, usar como nome próprio? Até o período patriarcal, Satanás não era reconhecido como pessoa, não era um nome próprio, não era um título, tá? Era uma ação. Então, o Tanar utiliza a palavra Satã, tá? No hebraico Satã, para se referir a adversários ou opositores no sentido geral, assim como opositores espirituais, tá? Então, números 22, 22, aí nós temos o texto aqui trabalhado aqui, não sei o que aconteceu, cortou o texto ali. Cortando aí a apresentação do slide ali, cortou o texto ali. Mas eu tenho aqui, ó, como adversário, então nós temos aqui, né, nós temos aqui em hebraico, escrito em vermelho em hebraico, onde vai apresentar, e eu pus já a tradução aqui para a gente entender aqui, ó. E se posicionou o mensageiro aqui, ó, Malar, tá? O mensageiro de Adonai, aqui, ó, Baderek, no caminho. Aí nós temos ali, ó, Lessatã, aqui, ó, Lessatã, que é como adversário ou por adversário. Então posicionou-se por adversário, que é números 22, 22, tá? Lê aí o texto aí no português aí. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Tá vendo? Então a palavra adversário aqui é essa aqui, ó, Satã. Então a primeira vez que essa expressão Satã ou Rassatã vai aparecer no texto bíblico é nesta passagem, tá? Só que aparece como o Satanás que a gente conhece, o anjo caído? Não. Aqui a expressão é a mesma que vai ser colocada a ele, que é adversário. Então quando a pessoa fala de Satanás, simplesmente é aquilo que ele se tornou, tá? Então
ele toma esse nome depois, tá? Nós já vimos aqui, no período da monarquia, ele vai tomar esse nome para si, esse nome é colocado nele. Mas até então, a expressão adversário, a expressão Satã, nós vemos que é o anjo do Senhor. Aí se a pessoa pegar no pé da letra, não souber fazer aquela que a gente precisa entender a questão da hermenêutica e da exegese, vai dizer que esse anjo do Senhor é o Satanás. Né? Então, por isso que a gente precisa saber trabalhar o texto exegeticamente e hermeneuticamente. Com contexto e texto. E saber o que está acontecendo e quais são os personagens participantes do que o texto realmente quer nos apresentar. Então é aqui que aparece, né, o primeiro contato com esse nome aqui. Então vamos continuar ali, ó. Observamos que neste texto não é nome a expressão Satanás, e sim que o anjo do Senhor é um adversário de Balaão. Aqui é empregado a expressão como adjetivo. É um adjetivo que foi colocado, né, nesse anjo, ou seja, é aquilo que ele vai fazer. Até este momento, o período patriarcal e monárquico, não existia este tipo de pensamento de Satanás como pessoa. Isso dar-se-á depois da destruição do templo. Então, aí quando no período monárquico, começa a trabalhar. A questão se fecha depois da destruição do templo. Aí nós já temos a tradição oral passando já para os materiais, tá? Já vindo já os escritos, e aí ele toma esse título, este nome é dado a ele, tá? E aí nós temos o texto, tá? Eu deixei a parte do texto aqui de 1 Samuel 9:4, deixei a parte do texto aqui que vai nos interessar aqui, que é quando ele já vai ter, tomar isso como nome, tá? Aqui, ó, Velô Ierri Lenu Le Satã, tá? Ó, contra nós e nem seja como adversário. 1 Samuel 9:4, tá? Então aí já começou já a trabalhar isso aí já como ele uma pessoa. Jó, capítulo 1, verso 6, tá? Nós temos também aqui, destacado ali apenas no vermelho, Al Adonai Veiavô Gam Hassatan Betorham. Então nós temos aqui, ó, diante de Adonai, e foi também o acusador no meio deles, tá? Claro que aqui está na forma literal. Lê essa parte B do versículo pra gente aqui, na tradução, né? E foi ele também no meio deles. Lê aí. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Este veio Satanás entre eles é esse aqui, ó, Hassatan, tá? Então, Satanás. Aí do português traduziu como Satanás, mas aqui ele já começa, tá? Esse texto antigo, né? Nós já dizemos aqui, que é o texto, o livro mais antigo da Bíblia, não é Gênesis, é o livro de Jó. Então o livro de Jó apresenta ele como acusador, como adversário, só que Deus vai colocar nele o nome. Então aí já começa a trabalhar essa questão, por mais que no período patriarcal não tenha esse tipo de pensamento, mas dentro desse texto aqui, a pincelada já está dada. Então vamos continuar. Aqui começa o nome a ser empregado ao personagem, visto ser o livro de Jó, o mais antigo do Tanar. Para entender a questão do personagem, precisamos ir aos livros de Isaías 14 e Ezequiel 28. Tá? Aí aqui a gente precisa ter uma visão, qual que é a expressão, gente? Nossa, eu devia ter notado a expressão na cabeça. A expressão desapareceu aqui da mente aqui, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Isaías 14, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, fica comigo ali, ó. E tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Então aqui, deve-se considerar o contexto histórico, político, geográfico e olhando dentro de uma visão hermenêutica e exegética do texto. Então, se eu pegar o texto apenas no seu contexto histórico, eu vou dizer que aqui está falando de um outro personagem, né? Não do Satanás. Mas quando nós pegamos o que o texto está apresentando, gente, qual que é a expressão aqui? Isso é a transição profética. Nós temos que entender sobre essa transição profética. Como assim, transição profética? Quando um profeta ele recebia uma mensagem de Deus, ele era levado, tá? Ele ia falar de algo que está diante dele, mas profeticamente ele era levado no futuro. Tá? É uma transição profética, ou seja, ele ia ver algo que estava no futuro e isso ficaria como transição profética. Então, essas profecias, elas são transições proféticas. Quando a gente vai pegar o texto, aí a gente vai ler o contexto e vai achar que ali vai estar falando do rei de Tiro, né, do rei da Babilônia. Mas e aí? Mas quando eu olho na perspectiva de uma transição profética, aí eu sei que ele está falando de algo futuro. E a Bíblia usa muito isso, tá? Por exemplo, quer ver? Isaías 9. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu. Ele está falando de algo que está acontecendo na frente dele agora? Se colocar dentro da expressão gramatical do português, ele tinha que estar vendo, que um filho nos nasceu, ele está se colocando no presente. E um filho se nos deu e um menino nos nasceu. Então ele está se colocando no presente como se ele estivesse vendo. Mas na verdade isso é uma transição profética. Ele está tendo uma visão onde ele está, mas ele está tendo uma visão da pessoa de Jesus antes, tá? 400 anos lá na frente. Antes dele mesmo nascer, ele já viu isso. Então, a Bíblia usa muito isso, tá? Por exemplo, quando nós pegamos a questão do Apocalipse, tá? Do que vai falar sobre também o dragão, no capítulo 12. Não diz lá que ele viu o dragão e seus anjos pelejando? Peraí, mas ele está vendo aquilo ali como? Se nós pegarmos basicamente o texto para entender sobre Satanás, nós vamos colocar ele lá no passado. Lá dentro desse contexto aqui. Mas eu posso olhar também dentro da perspectiva profética lá de Daniel, capítulo de número 9, tá? Das 72 semanas de Daniel. Eu posso pegar e colocar ele dentro daquele contexto. Então vai depender de como o profeta está recebendo a revelação de Deus. Então é uma transição profética. Ele está presente, mas Deus pode estar mostrando ele ainda algo futuro. Claro que também nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro que trata de coisas futuras e ele está dentro de um contexto histórico que as coisas estão acontecendo diante de João. Ele está vivendo um período histórico, um acontecimento, mas ele, dentro daquele acontecimento, Deus dá para ele algo que está acontecendo e uma revelação futura. Tá? Então, tudo isso trabalha. Então, não posso desassociar, principalmente quando a gente... Como é que eu vou entender isso? Quando eu trabalho todo o contexto do livro, do texto, do assunto, aí quando cai dentro do milênio, o milênio está acontecendo diante dele, naquele período de perseguição das 7 igrejas da Ásia Menor? Não. Ele, dentro desse período das 7 igrejas da Ásia Menor, ele tem um contexto histórico acontecendo, mas ele também tem um contexto profético sendo desenrolado diante dos olhos dele, coisas futuras. Tá? Então as pessoas não conseguem entender isso, tem que ter uma coerência com o texto para entender isso aqui, tá? Então tem que usar essa ferramenta de tentar entender a visão profética, a transição profética que o mensageiro, o profeta está recebendo ali. Vamos ali, ó. Em seguida, ó. Lembrando que Satanás não é nome, diabo não é nome, serpente não é nome, e dragão não é nome. São adjetivos dados a um personagem. No caso, ao anjo caído. Como caíste do céu, lembrando que o rei da Babilônia nunca esteve no céu. Então não pode ser, ele não pode estar falando dentro do contexto todo, aquele
está usando o momento, Deus está usando o momento de Nabucodonosor para dar para ele uma visão de transição profética, aonde ele está vendo ao futuro, porque o rei da Babilônia não esteve no céu. Quando que ele esteve no céu? Então, por aqui já começa a nos dar base sólida para entender que Satanás é um personagem verdadeiro e verídico. E que a tradição agora não é mais oral, ela é escrita, ela está em desenvolvimento escriturístico, né? Nós já temos agora escribas, nós temos agora aqueles que vão, né, copiar para os reis, né? Tudo que vai acontecendo, mandava chamar o copista, ó, escreve aí. Né? Quando a gente lê lá, ele foi escrito no livro de fulano, de tal, né? As suas obras, entendeu? Então tudo isso agora está sendo colocado na escrita. A tradição oral começou a ir para o material, tá? Então aqui já está trabalhando isso aí, ó. Então, lembrando que o rei da Babilônia nunca esteve no céu. Lucas capítulo 10, 18. Eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Juízes 5, 20. Desde os céus pelejaram as estrelas. Lembrando que nós trabalhamos, tá? Na questão de angelologia aqui um pouco à frente, né? Um pouco atrás, perdão. Nós vimos lá que quando se refere a estrelas, estão falando dos anjos, né? Ó, desde os céus pelejaram as estrelas. Desde a sua órbita pelejaram contra Cícera. Aí como é que eu entendo isso aqui? Eu vejo aquilo que eu expliquei, vou frisar. Eu vejo um momento histórico acontecendo, mas eu tenho uma projeção profética. Não é uma projeção, como aí os espíritas falam, projeção de aula espiritual, não. É uma projeção profética em que Deus está levando o visionário, tá? No caso aqui, o juiz, né? A entender, a ver o futuro dentro de um acontecimento próprio, tá? Então isso aqui tem que guardar aí, projeção profética, tá? Projeção profética. Desde os céus pelejaram, desde as órbitas, J 38:7. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Lembrando aqui que está falando de anjos. Então, nós já estamos vendo a questão da pessoa de Satanás como já um nome próprio, já sendo colocado diante da escritura e dos personagens bíblicos, tá? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. A menção de estrelas de Deus faz referência aos anjos. Apocalipse 12, 4 e 7. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe fosse tragado ou devorasse o filho. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Ezequiel 28, um outro texto que nos dá essa transição profética, tá? Um texto que também nos dá a transição profética. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Então, quando eu pego o texto de Ezequiel 28, historicamente, nós temos a pessoa do rei Ciro persa. Mas quando na transição profética, tá? Nós estamos vendo, aí eu pergunto, se esse texto é totalmente literal, sem projeção profética, sem profecia, sem alusão desse anjo caído, então eu pergunto, Ciro esteve no Éden? Não. Quem esteve no Éden? Está lá no Gênesis.
E quem que vai apoiar isso? O livro do Apocalipse, a antiga serpente. Ele é conhecido, né, ele tem esse adjetivo, né, como dragão, antiga serpente, diabo, e chama Satanás. E que se chama Satanás, né? Então, Mas Ezequiel está falando que ele esteve no Éden antes da sua queda, né? Olha, não é isso? Ele esteve lá antes da sua queda. E na queda também, depois da queda também, para derrubar Eva. Mas o que acontece? O que a gente precisa entender? Tudo que Deus criou na criação, presta atenção que isso aqui é forte. Na criação, tudo que Deus criou aqui embaixo é projeção do que já está feito lá em cima. Tá? O Éden que foi estabelecido, aquele jardim que Deus planta esse Gan Éden, esse jardim no Éden, ele é uma projeção de um jardim já estabelecido nos céus. Como que eu entendo isso? Quando eu vejo a Nova Jerusalém, quando eu vejo o projeto de Deus, tá? Que Deus vai dar um projeto para Moisés. Aí a Bíblia diz que Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. De onde foi que Moisés tirou essa planta? Essa planta veio do céu. Tá? Agora eu pergunto ao senhor, quando Satanás caiu, quando ele pecou contra Deus, quando foi achada nele iniquidade, Deus não havia trazido à existência as coisas que ainda não existiam? Ele não havia trazido à existência a terra quando Satanás pecou? Ou Satanás pecou depois de Deus trazer a terra em existência? Já estava no céu. Vamos entender isso. Não, eu entendi sua pergunta. Então vamos entender aqui, vamos sanar essa pergunta sua aqui. Primeiro, nós vimos lá quando que foi a criação dos anjos, tá? Então quer dizer, aí quando Deus estava criando as coisas, os anjos já foram criados antes. Ou seja, eles foram, o primeiro ponto de criação de Deus foram os anjos. Eles foram criados primeiro que a terra. Só que não quer dizer que eles foram criados, claro que nós temos uma linha de pensamento teológico que vai colocar a criação não num período de dias, mas num período de milênio. Ou seja, os 3 dias ali são 3.000 anos. Então tem essa linha de pensamento. Só que quando a gente vai para o texto vai dizer claramente que no 3º dia. Só que quando a gente pega o texto, né, que Pedro vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, aí os teólogos vão pegar esse tipo de pensamento e dizer que na verdade essa criação de Deus foi uma criação prolongada, não em dias, mas em milênios. Tá? Então, como é que eu resolvo essa problemática? Sabendo que Deus criou, tá? Criou os anjos, só que quando Deus cria os anjos, cada um está estabelecido na sua ordem. Tá? Existe uma ordem. Aí entra uma questão. Tá, Éden, ele está falando do jardim de Deus. Aqui ele está falando do Éden da terra ou do Éden dos céus? É aí que está. Quando ele é lançado aonde? Aí é que está, não é? Nas regiões celestiais. Onde que eu vejo isso? Hebreus capítulo de número 6. Gálatas, Efésios 6:10. A habitação dos espíritos, dos anjos, é nas regiões celestiais. Quando nós estamos em Cristo Jesus, onde é que nós estamos assentados com Cristo Jesus? Nas regiões celestiais, porque é espiritual. E aí quando nós... peraí. E lá o texto do Apocalipse? No texto do Apocalipse está dizendo, isso aí já é no período profético de grande tribulação, que vai dizer, e Satanás veio até vós e sabe que, com grande ira, e sabe que resta pouco tempo. Tá? Mas então quer dizer que ele não está aqui na terra, tá? Eu não estou dizendo que ele não está na terra, que ele não age na terra. Não estou dizendo, eu estou dizendo que quando ele foi precipitado, ele não foi precipitado direto na terra. Aí vem a pergunta, então tá bom, se ele foi precipitado nas regiões celestiais, não foi na terra, e a visão que Jesus está vendo no livro de Lucas, que diz, eu vi a Satanás caindo do céu como raio. Mas aí é Mateus o quê? É Lucas o quê? 10? É 10 o quê? Lucas 10, alguma coisa. 10. Procura aí. Lê aí, vamos ver o texto todo. Mas agora eu pergunto ao senhor, o fato de Jesus falar que o inferno não foi preparado para o homem, mas sim para Satanás, então eu acho eu penso uma coisa, que quando Deus forma o homem do pó da terra, o inferno já existia, né? O inferno já existia ou não existia quando Deus formou o homem do pó da terra? Porque Satanás já havia se rebelado. Já havia se rebelado.
Deus, nessa rebelião, Deus já precisa, só que nós temos que entender, o diabo está no inferno? Não, Mas alguns anjos já estavam presos lá. Hein? do abismo. Não é inferno, é abismo. O lugar que os demônios temem não é o inferno, é o abismo. Tá? Ele ainda não foi lançado no inferno. Ele será lançado no inferno após o lago de fogo. Tá? Porque aí nós temos que nós estudamos isso aqui sobre Geena, né? Geena, Seol, Hades. Então nós temos que entender isso. Que o único momento que a Bíblia vai usar, que é o texto bíblico que vai falar sobre o inferno, é quando a palavra é Geena, tá? Que é lago de fogo. Lê aí, vê aí, você achou aí pra gente aí. Lucas capítulo 10, versículo número 18. Lê aí. E eu via Satanás como um raio cair do céu. Tá. É ponto final ou vírgula ou continua o texto? Ponto final. Falou que ele caiu na terra? Não. Caiu Ele do viu céu. cair do céu, mas onde ele caiu? Na terra? Não. Qual o contexto que está aí? É quando os discípulos trazem a notícia do evangelismo com poder e falam, ó, Senhor, até no teu nome o demônio se não sujeita. Aí Jesus vai dizer o quê? Aí ele vai dizer isso aí, ó, não vos alegrais porque o demônio se sujeita, mas alegrai-vos onde por ter os vossos nomes escritos nos céus. Tá? Então ele não foi, Jesus não viu ele cair na terra, Jesus viu ele cair, mas caiu aonde? Nas regiões celestiais. Tá? E o lugar que os demônios temem é o abismo. Não é o inferno. É o abismo. Tá? É o abismo. Como que eu entendo isso? Quando eu vou ver, quando Jesus vai expulsar aquela legião daqueles gadarenos. Eles pedem para que Jesus não os expulse dali. Quando eles entram na manada de porcos, eles se precipitam no abismo. Só que quando você pegar no abismo e a gente já, na mente nossa, a gente tem um abismo como se fosse um despenhadeiro. E afogaram-se no mar. Só que quando eu pego a palavra mar, ó, quando eu pego a palavra mar, no original do hebraico, qual que é a palavra que eu tenho ali para água? Maim. Maim. E a palavra maim é a mesma palavra que eu tenho para céu. Shamaim. É a mesma raiz. Água e céu. É a mesma raiz. E aí, o que eu tenho aí? Aí eu vou entender o que Paulo está dizendo em Efésios 6:10. Que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, esse abismo é uma região celestial, uma região espiritual. Tá? Não é inferno. O inferno está preparado. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Tá? O homem vai para lá, a gente já sabe essa questão aí, né? Vai porque não quer se ater ali a graça de Deus. Então, entendendo aqui, onde eu parei aqui, onde eu li aqui, os tambores perfeitos eram em todos os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Quando é que essa iniquidade foi achada nele? Aí o texto já vai dizer, ó. Aí o texto já vai dizer, né, que ele queria subir aos céus e assentar acima das estrelas. Quando ele está falando acima das estrelas, de Deus, dos anjos. Ele quer dominar, reinar. É aí que foi achada iniquidade nele. Agora não, meu filho, peraí. Vou colocar aqui, peraí. Vou colocar aqui. Tem um ponto para ler aqui que tem que ler. É importante ler esse ponto aqui, ó. Então vem a pergunta. Ciro esteve no céu? Não. Mas o anjo caído, Satanás, esteve. Como? Quando possuiu a serpente, lembrando que serpente é um título dado a Satanás. Aí Apocalipse vai dar o título, mas esse título aqui agora, ele está só como título, e aí a gente precisa ler o texto para entender como é que João está vendo isso aqui. Lê aí Apocalipse 20, verso 2.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Tá vendo? Então ele tem essa nomenclatura, esses títulos, mas o último título colocado nele é o nome que vai ser dado, que já é possuído a ele, tá? Esse título de nome, esse nome próprio, que já é dado a ele desde o período que começou a ser trabalhado patriarcal e pós-exílio. Aí, continuando aqui, na época de Ciro não existiam instrumentos musicais? Aqui o texto está dizendo, é projeção profética, tá? O texto está dizendo que isso foram preparados no dia que ele foi criado. Espera aí, no dia que Ciro nasceu não tinha instrumento? Já havia instrumento. Os instrumentos, eles são desde lá do Gênesis. Nós vimos que um dos descendentes de Caim era tocador de harpa e de órgão. Já existia instrumento musical. E aqui o texto está dizendo que no dia que ele foi criado, olha lá, os teus tambores, os teus pifes, em ti se faziam os teus tambores, os teus pifes, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, não está falando de Ciro, é uma projeção profética. Ele está vendo o momento do rei Ciro, com o povo de Israel, mas Deus está dando para ele uma visão profética de algo. Aqui nós já podemos colocar como uma projeção do passado, porque ele está vendo a criação dos Satanás, tá? Então é aí, ó. Então, seguindo a leitura aí, quando foi achada iniquidade nele? Isaías 14:13, e tu dizias no teu coração, eu serei semelhante ao Altíssimo. Qual foi o que foi que ele apresentou para Ravá e para Adão, ou para Eva e Adão, que após eles comerem, o que foi que ele disse para eles? Era o mesmo, ele colocou no coração de Ravá, de Eva, o mesmo desejo que ele teve desde lá da criação dele, de ser semelhante ao Altíssimo. Ele disse, olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. E aí, quando a palavra que Elohim quer dizer como deuses. Então ele estava dizendo que eles seriam deuses das suas próprias vidas, quando eles transgredissem a vontade do Eterno. Que é justamente o mesmo sentimento que ele teve lá, ele colocou no coração de Ravá. É o mesmo, não era simplesmente o ato de o fruto só ser aprazível, desejar para dar entendimento. Mas quando ele disse, Deus sabe que no dia que você comer, vocês serão como Deus. Vocês serão deuses. Tá? Então tá aí. É isso aí. E Ciro não teve esse tipo de comportamento, né? Então nós temos aqui também mais um texto, ó. Keruv, Mimishar, Ha-Sorrera. Tu, querubim cintilante, o que protege. Então, esse querubim cintilante que protege, né, que o profeta está vendo, aqui fica claro que o texto se refere a Satanás na expressão querubim. O próprio texto está colocando, não na pessoa de Ciro, mostrando que Ciro não era um querubim, gente. Ciro não era cintilante. Só que aí o que acontece que a alta crítica faz? A alta crítica pega o costume dos monarcas de colocar uma capa cheia de pedras preciosas. Então a alta crítica faz isso, né? Pega esse costume dos reis babilônicos, dos reis assírios, de usar uma capa comprida, cheia de pedras preciosas. Ao ponto de quem acompanhava o monarca, pisava essas capas. Aí eles atribuíram isso aí a ele passear sobre pedras preciosas. Mas quando a gente vai para a expressão queruv, aí caiu por terra. Tá? Aí caiu por terra. Então, o Apocalipse, capítulo 20, verso 2, que já leu aí, né? Cai epiaceton, dracontaston, rofiston, arcaion, rossi, einai, diabolo, cai, satanás, cai edesen autum kilia et.
Então, parte 2, os anjos maus. Deixa eu ver o horário aqui. Então, nós vamos parar aqui na... Falta pouco, 10, tá? 39. Parte 39. Página 39. A gente continua, então, permitindo o nosso